Abra comigo aí a palavra de Deus no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, livros da sabedoria, ensinada pelo autor, filho de Davi, conhecido como Salomão. E nós vamos, nessa noite, aprender aqui um estudo muito importante para a nossa vida nos dias de hoje. Provérbios capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso para a nossa vida. Provérbios capítulo 9 diz assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Já deu ordem à sua criada, já ando convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, diz. Amém? Mas vamos ler aqui o capítulo 9. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Irmão, pode tomar os assentos e pode glorificar, a Deus que está aqui. Aleluia. Nós vamos, irmãos, nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre as 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está sempre bem solidificada, fundamentada na rocha. Assim como o cristão deve estar com a sabedoria e prudência à sua casa, dando sustentação, estabilidade à sua vida e à vida da sua família. Falando a respeito da sabedoria. Sabedoria, algo muito fundamental para a nossa vida. Através da sabedoria, ela nos ajuda em várias áreas da nossa vida. A sabedoria leva nós a edificar, leva nós a ter estabilidade na nossa vida espiritual. E nós vamos aprender aqui, irmãos, sobre as 7 colunas da sabedoria, que é algo importante. Sabedoria é para nós aprender na hora do momento mais difícil da nossa vida. Na hora do momento da luta, o homem tem que ser sábio. Na hora do momento da angústia, o homem tem que ser sábio. O homem vai ter que ser sábio para lidar com os problemas. A sabedoria é isso para a nossa vida. É nós ser sábio para lidar com os problemas de cada dia. Aleluia. Salomão, no seu reinado, ele pediu algo para Deus e ele pediu que sabedoria no seu reinado. Porque o reinado de Salomão não ia ser somente sentar no trono e reinar sobre o povo, dar ordem para o povo. Não, Salomão talvez pensou que iria ser bom, que iria ser fácil. Não, eu vou ser rei, mas eu vou me assentar no trono, só vou mandar. Não, ele tem que ter sabedoria também para reinar, para lidar. Porque no reinado de Salomão não iria ser simplesmente por ganância, ia ter um momento da fartura, ia ter um momento da dificuldade, ia ter um momento que os problemas iriam bater na porta dele para ser resolvido. E o homem que não tiver a sabedoria para lidar com os problemas, vai acumular os problemas, ele vai ficar endividado. Já viu uma pessoa endividada? É quando a pessoa não tem sabedoria, não sabe sustentar a casa, não sabe lidar com as dívidas, não tem entendimento para lidar com a dívida, e a dívida vai só acumulando, e o homem não sabe o que faz. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de prudência. E a Bíblia menciona que Salomão, no seu reinado, ele orou a Deus, buscou a Deus e pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E o Senhor falou com Salomão dizendo: tantas coisas que tu poderia pedir para mim, riqueza, mas não precisava Salomão pedir riqueza.
Não precisava Salomão pedir para ele ser mais rico daquele reinado, porque ele já era rico, já reinou no meio da riqueza, já reinou no meio da abundância, e não precisava ele pedir mais riqueza para a sua vida. Não, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele foi sábio, ele foi inteligente, ele soube pedir para Deus dar sabedoria, para que eu possa entrar, para que eu possa sair do meio do seu povo. Salomão pediu isso, para poder entrar no meio do povo, para poder sair. Salomão estava pedindo: Senhor, eu quero saber lidar com os povos, eu quero saber lidar com o reinado, eu quero saber lidar com a sociedade que eu vou reinar, quero saber lidar com a situação de cada um que vão vir até a mim. Eu quero sabedoria para eu poder passar, explicar e nós entender, para que o problema não venha nos derrubar. Aleluia! Salomão enfrentou o problema da sua vida. A gente conhece o texto, conhece a história, que no meio do reinado de Salomão agora veio o primeiro problema para Salomão resolver. O primeiro problema, qual? Duas mulheres com duas crianças nasceram junto. Uma criança morreu, e enquanto a mãe estava dormindo, a outra mãe pegou a criança morta, botou do lado da mãe, aleluia, pegou a criança viva para ela, e a criança morta ficou do lado da outra. E esse problema foi aonde? Esse problema foi na mão de Salomão. Ele pediu sabedoria, vai ter que usar sabedoria. Ele pediu entendimento, ele vai ter que saber usar o entendimento agora numa hora dessa. Agora, se nós ter sabedoria, nós não aprender a lidar com a esperteza da nossa vida, para nós poder aprender com a sabedoria que nós temos, nós não vamos resolver o problema. E Salomão naquele momento, conversando, aleluia, Salomão naquele momento, tendo conversa com aquelas duas mulheres, aquelas duas mulheres em conflito, aquelas duas mulheres em briga, em contenda. Um dizia para a outra: criança é minha, e a outra dizia: não, a criança morta é tua, e a outra dizia: a viva é minha. Salomão naquele momento disse: mas você chega, vamos fazer o seguinte. Ele foi sábio, aleluia, para achar o problema, para ele achar de onde começou o problema, ele tinha que ser sábio, e ele foi sábio. E ele disse ao seu soldado: traz aqui uma espada e vamos repartir a criança no meio. Então, a sabedoria dele, vamos repartir a criança no meio, cada um vai levar um pedaço da criança cortada no meio, e ninguém não vai reclamar. A mãe verdadeira disse para Salomão, dizendo: olha, não mata o meu filho, então entrega o meu filho para ela, mas não mate. Salomão estava com a espada: não mate. E Salomão viu que a mãe verdadeira ali estava quebrantada, porque pela sabedoria achou a solução. E nós vamos ver aqui, irmãos, o primeiro fundamento da sabedoria, o primeiro e grande coluna que dá sustentação à casa sábia e prudência, a prudência e a virtude prática da sabedoria. Casa para ser edificada, fundamentada, alicerçada, está lá em Mateus 7, 24 e 25, que a Bíblia vai dizer: com a prudência, com o entendimento, com a sabedoria, para edificar uma casa, para edificar uma morada. Aleluia! O homem sábio edifica a casa na rocha. O homem sábio vai saber edificar a morada em cima da rocha. Ele vai cavar, vai achar o fundamento, ele vai fazer o fundamento da casa, ele vai achar a parte firme da casa, e lá ele vai preparar o alicerce da casa, vai edificar a casa vai ficar bem fundamentada com prudência. Aí a casa está pronta para suportar a tempestade, para suportar o vento, para suportar várias situações que a casa enfrenta. Uma casa edificada no alicerce na rocha, ela suporta vento,
Mas uma casa que não é edificada no fundamento, aleluia, da rocha, ela não está preparada para suportar o vento. Ela não está preparada para suportar a tempestade. Então, o homem sábio vai saber edificar a casa. Um crente sábio na presença de Deus, ele vai saber se revestir, ele vai saber se preparar, ele vai saber se edificar, que é na rocha. E a rocha é o fundamento cristão. A rocha é a raiz cristã, que é Cristo Jesus, o fundamento principal da nossa vida. Bate palma, dá glória a Deus. A prudência mora na casa da sabedoria. Jesus nos aconselhou a ser prudente. Mateus capítulo 10 e versículo 16. Paulo também nos aconselhou construirmos com sabedoria e prudência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha só o que Jesus falou. Aleluia, para nós ser prudente. Está lá em Mateus capítulo 10, a gente conhece o texto 10 e 16, né? Aleluia, o próprio Jesus falou para nós ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente como a serpente é prudente, ela sabe, ela entende, ela sabe se preparar para dar emboscada aos seus inimigos. Jesus estava ensinando nós dessa maneira: olha, vocês têm que ser prudentes que nem a serpente. A serpente não foi prudente de saber chegar até a Eva, conversar com Eva, enganar Eva. Ela foi prudente e simples como a pomba. Jesus estava dizendo: você tem que ser sábio e simples. Você tem que ter entendimento e vocês têm que saber ser humilde, para que o entendimento cresça dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, aleluia! Primeiro nós vimos sobre a prudência. Segundo, conhecimento. Segunda coluna que sustenta a casa sábia é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica e sistematiza da sabedoria. Provérbios 2, 4, 5. Conhecimento sempre aparece mencionado após a sabedoria, como está lá em Provérbios 2, 10 e também Provérbios 13, 13. Glória a Deus, o conhecimento. Após a sabedoria vem o conhecimento. A gente conhece, a gente vai entender o que nós devemos fazer. Após dar uma luz na nossa casa, após dar uma luz na nossa mente, a gente vai ter o conhecimento da situação, o conhecimento do que nós devemos fazer, o conhecimento que nós devemos aplicar, o conhecimento de nós saber lidar para poder fazer. E ali a gente vai abrindo o caminho para a sabedoria. O terceiro, entendimento. A terceira coluna que sustenta a casa sábia é o entendimento. O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Entendimento, sinônimo, inteligência e intelectualidade. Como Daniel capítulo 2, versículo 21. Entendimento. Aleluia. Daniel era uma pessoa entendida. Daniel foi uma pessoa que entendeu. Tanto em Daniel capítulo 2, após o rei Dário ter aquele sonho, Daniel entendeu o sonho do rei. Daniel entendeu o sonho do rei Nabucodonosor. Aleluia. Daniel era entendido, sábio. Daniel ele era uma pessoa que entendia. Daniel ele foi uma pessoa que buscou a Deus, para Deus poder dar o entendimento daquela visão, daquele entendimento a qual Daniel passou para Nabucodonosor.
A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor disse: olha, aleluia, aqueles que não interpretar os meus sonhos serão todos mortos aqui na Babilônia. Tanto os sábios, tanto os magos, aleluia, iriam ser mortos naquele momento se não entendesse o sonho do rei. Arioque chegou para Daniel da seguinte maneira: diz: ó Daniel, todo mundo vai morrer se não entender o sonho do rei. E Daniel disse para aquele soldado: Arioque disse: olha, manda o rei dar tempo de um dia. E Daniel, naquele momento, ele foi o que? Foi sábio. O que ele fez? Ele foi dobrar o joelho, buscar de Deus o entendimento naquele sonho. Eu digo para os irmãos que, primeiramente, quando nós pedir sabedoria, nós pedir entendimento, conhecimento, o primeiro ponto nosso é o quê? Dobrar o joelho e pedir para Deus. Dobrar o joelho e pedir para Deus dar o conhecimento. Daniel dobrou o joelho e buscou, pediu para Deus, e Deus deu entendimento para Daniel. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, um quarto coluna, o conselho. A quarta coluna que sustenta a casa sábia é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Provérbios 8 e 12. De acordo com Provérbios 24, 6, o conselho prudente é que se vence uma batalha. Um conselho de uma pessoa sábia nos ajuda em muitas áreas da nossa vida. Um conselho de uma pessoa entendida, sábia, nos ajuda a sustentar a nossa vida, aleluia, grande na presença de Deus. A Bíblia vai dizer em Salmo, capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios, aleluia. O conselho dos ímpios é aqueles conselhos de pessoas que não são sábias, aleluia, mas procura uma pessoa sábia, que te dá uns conselhos bons, que te vai te aconselhar, que vai te ensinar a se edificar, aleluia. Agora tu procura um conselho, tu estando na igreja, tu estando na presença, e buscar o conselho de um ímpio lá fora, ele vai virar na presença de Deus, ele vai lançar você fora da presença de Deus. Mas estando na presença de Deus, busca um conselho de alguém, do pastor, do obreiro, de uma irmã, busca um conselho de uma pessoa que tem a vida no altar, para que tua vida espiritual vai bem, para que a tua vida espiritual cresça, para que ela desenvolva. Tem crente que está com a vida espiritual e não está desenvolvendo na presença de Deus, porque não tem buscado conselhos, não estão sabendo lidar com a realidade, não estão sabendo lidar com a situação, não estão buscando entendimento, não estão buscando o conselho, não estão buscando o conhecimento, não estão dobrando o joelho para orar e não estão crescendo espiritualmente. Nós estamos na igreja, nós temos que crescer espiritualmente na presença de Deus. Porque se nós estamos na igreja e não crescer espiritual, está sendo em vão. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós estamos na igreja, nós temos que ser sábios. Para nós crescer espiritualmente, nós vamos ter que orar, vamos ter que jejuar, vamos ter que buscar, vamos ter que ter conselhos bons diante de nós. Isso vai se tornar uma base ao nosso lado, uma base de apoio, uma base a qual vai fazer nós sempre permanecer no mesmo objetivo, no mesmo rumo, no mesmo conselho, no mesmo conhecimento. Aleluia, quem entendeu diz amém. E isso ajuda a nós a vencer batalha. A Bíblia vai dizer que quando Jeroboão reinou no lugar de seu pai, Jeroboão reinou, o filho de Salomão, quando ele reinou sobre Israel, primeiramente ele foi buscar o conselho. E qual foi o conselho dele? Ele buscou o conselho errado. E qual foi o conselho? Ele buscou conselhos com os ímpios, com os jovens.
Ele buscou o conselho com os anciãos, e os anciãos são aquelas pessoas entendidas, são aquelas pessoas sábias. Os anciãos conviviam com Salomão, e Jeroboão buscou o conselho com os anciãos. Os anciãos deram o conselho bom, deram. Os anciãos aconselhou o conselho bom para a edificação. Tem pessoas que o pastor aconselha, entra no ouvido e sai no outro. Tem pessoas que o pastor tenta ajudar, entra no ouvido e sai no outro. Aleluia, prefere ouvir o conselho daquele que está sentado ao nosso lado, mas está morto espiritualmente, buscando o conselho dele. Aleluia. Os anciãos, Jeroboão buscou o conselho dos anciãos. E os anciãos, olha, se tu ser diferente do teu pai, o teu reinado vai só crescer. Tu tem que entender o povo, tu tem que entender, tu tem que dar, tu tem que ajudar eles. Para tu ser ajudado no teu reinado, ajuda eles. Jeroboão deixou o conselho dos anciãos e foi buscar os conselhos do jovem, mancebo. E sabe qual foi os conselhos do mancebo passado para Jeroboão? Não vai atrás. Se o teu pai já cobrou pesado para o povo, cobra mais pesado ainda. Ou seja, ele deixou os conselhos dos anciãos, buscou os conselhos dos ímpios, do jovem, e o seu reinado acabou morrendo, porque foi pelos conselhos errados. E nós sendo cristãos, nós sendo crente, nós não podemos ser crente que o outro vai na cabeça dos outros, não. Nós temos que ser crente de postura, de alicerce, de fundamento focado e permanecido naquilo que nós aprendemos. Levanta a mão, bate palma e adora a Deus. O crente que é crente, é um crente piolho que vai só na cabeça dos outros, só aqui, ali, não permanece, irmão. Não permanece. Nós temos que permanecer. Nós temos que ficar na presença do Senhor. Irmãos, o quinto coluna, a fortaleza. Fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa sábia. A fortaleza é o alicerce da sabedoria. Em 2 Samuel 22 e 33, Davi disse: Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Fortaleza é o que se fortifica. Fortaleza é o que é forte. Fortaleza é o que Deus coloca a nós como coluna. É o que Deus coloca a nós como uma coluna que sustenta, uma coluna forte, uma coluna que jamais pode ser abalada. Davi mencionou dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. E quando nós vimos de fortaleza, Davi estava mencionando da seguinte maneira, dizendo: se Deus é a minha fortaleza, eu não vou ser abalado. Minha casa não vai ser abalada, minha casa não vai ser mexida, porque eu tenho uma fortaleza no Senhor. Em Jeremias capítulo 1, no versículo 18, Deus falou com o profeta Jeremias da seguinte maneira, dizendo: eu hoje te ponho por cidade forte, e por muro, e por fortaleza, nada te abaterão, eu te sustentarão, e todos que se levantarem contra ti perecerão em nada. Porque Deus coloca a nós como coluna, Deus coloca a nós como um muro forte, uma torre forte para nós sustentar a batalha. Em Provérbios 10 e 29, Salomão afirma que o caminho do Senhor é fortaleza
para o reto. E em Mateus 7, 24 e 25, Jesus demonstra que a casa construída com prudência é uma fortaleza contra a tempestade, é uma coluna fixada. O sexto, coluna, a justiça. A sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça é a virtude da sabedoria, Provérbios 8, 15 e 16, e em 1 Reis 13, 28, a palavra de Deus afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça, Provérbios 8, 20, e em Provérbios 15, 9 é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. O Senhor ama aquele que pratica a justiça. E o que pratica a justiça não é uma pessoa que quer pedir para Deus cobrar a outra. Entendendo? Quem está entendendo diz amém. Ah, mas Deus é justiça. Eu vou pedir para Deus pegar a pessoa e quebrar de pau. Deus é justiça. Eu vou pedir para Deus pesar a mão. Não. Isso daí não é justiça. Isso daí, sabe o que é, irmãos? É briga. Isso daí é contenda, é confusão. Não. Como fala de justiça, fala que Deus é justo. Fala que Deus é reto. Que Deus é justo naquilo que Ele faz. Deus é justo naquilo que Ele é. Deus é justo naquilo que Ele promete fazer e falar conosco. Deus é justo. Como o Senhor falou para Satanás: tens observado no servo Jó, homens reto e justo. Assim é eu, assim é você. Justiça é nós ser justo. Abraão, quando viu que Deus cumpriu o que era impossível, ele passou o quê? A dizer: eu sei que Deus agora é justo. Abraão passou a crer e foi imposto isso por justiça. Justo, o homem justo naquilo que faz, o homem justo naquilo que ele adquire, naquilo que ele faz. O homem justo é um homem sincero, é um homem reto, é um homem prudente, que não engana, que não mente, que não passa a perna nos outros, que não faz negócio logrando os outros. Não, é uma pessoa justa naquilo que tem, naquilo que lança. Aleluia. Graças a Deus. Pode bater palma, irmãozinho, glória a Deus. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Provérbios 15, 9 é dito que o Senhor ama os que amam a justiça. O sétimo coluna e última coluna, na verdade, o temor do Senhor. A sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, como diz em Jó 28 e 28, em Provérbios 9 e 10, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é quando nós tememos. Temor é quando nós paramos e nós reconhecemos o que não é para nós fazer. Isso é o temor. É quando nós ainda temos dentro de nós quando nós entendemos quem é Deus. O temor é quando nós não fizemos aquilo que vai desagradar a Deus. Isso é o temor na nossa vida. E isso é o quê? O temor é o princípio da sabedoria. Isso vai nos ensinar. Isso vai nos abrir a nossa mente para fazer nós ser sábios para não pecar contra Deus. É o temor. Quando nós temos temor, é quando nós reconhecemos quem é Deus. É quando nós reconhecemos aonde que Deus nos chamou, aonde que Deus nos tirou.
é quando nós temos o temor, é quando nós reconhecemos o que não é para nós fazer, porque a gente sabe quem é Deus, quem é o Senhor. Então Deus, o temor na vida do crente, ele é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes 7:18, Salomão escreve que quem ama a Deus escapa de todo mal. E em Isaías 33:6, Isaías escreve: e haverá estabilidade no teus templos, abundância de salvação, sabedoria, ciência e temor do Senhor será o teu tesouro. E para nós encerrar aqui, irmãos, esse ensinamento de hoje, devemos edificar nossa casa sobre a rocha e construir o nosso fundamento com prudência, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, justiça e temor a Deus. Fundamento, prudência, conhecimento, entendimento, conselhos, fortaleza, justiça e temor do Senhor. Está vendo? As qualidades que nós devemos ter, que nós devemos obter, que nós devemos construir dentro de nós. Aleluia, a qualidade, nós temos que ter dentro da nossa casa sábia. A casa de sabedoria é o que sustenta a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus, e que as bênçãos de Deus aconteçam sobre cada um. Você tem tudo pra desanimar, pois esta vida só te faz chorar.